a gente tem que enaltecer os nossos pais, Marcelo. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quem tiver pai e mãe, preserve, cara. Vai lá visitar. Conte as suas dificuldades. Dá um abraço neles, cara. Estamos iniciando por aqui mais um programa no Banco da Praça, hein? Estamos aqui na Praça Zequinha de Abreu, de frente à nossa Igreja Matriz, aqui em Santa Rita do Passa Quatro. Nosso convidado de hoje, senhor João Spadon, proprietário do jornal impresso A Gazeta de Santa Rita, que muito nos honra com a participação e a presença aqui no programa. Senhor João, prazer muito grande recebê-lo aqui em nossa programação. Marcelo, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Antes eu quero destacar o trabalho de vocês, do Calunga, que mostram as coisas da cidade, as coisas boas da cidade. E agora, complementando, né, o que ele já vem fazendo, vocês vêm fazendo, a oportunidade para que algumas pessoas possam contar um pouco da sua experiência de vida, para que isso não fique perdido ao longo do tempo e as pessoas fiquem sabendo no dia a dia, né, que elas encontram, quem é, né, e o que fez. Maravilha, isso é muito importante, sem dúvida alguma, né, esse reconhecimento. Sr. João, antes de falarmos propriamente dito do jornal A Gazeta de Santa Rita, gostaria que nos dissesse um pouquinho de sua vida, de sua trajetória, né? Do seu saudoso pai, inclusive também, Sr. Zito Spadon, fundador do jornal A Gazeta de Santa Rita, que com certeza marcou época aqui em nossa cidade, com certeza. Bom, Marcelo, para falar... para não ser muito extenso, né? E para falar um pouco de mim, um pouco do jornal, nós temos que dividir esse bate-papo nosso em três steps, vamos falar assim. O antes, o durante e o depois, né? Então, para falar um pouquinho de mim, eu tenho uma formação de química, né? E trabalhei em empresas do ramo químico, estudei em Ribeirão Preto como técnico, depois fui para São Paulo e estudei no Oswaldo Cruz, em São Paulo, onde então eu me formei. Né? Essa trajetória inicial, Marcelo, foi muito difícil, tá? Porque eu tinha que trabalhar. Na época, o Zito tinha uma fábrica de refrigerante e, ao mesmo tempo, estudar em Ribeirão Preto. Nós não tínhamos as condições que tem hoje, né, para você estudar, então eu trabalhava até as 4 horas da tarde, depois pegava o ônibus para ir para Ribeirão, para fazer o curso de Química. E assim foi os 3 anos que eu me formei como técnico, com passagens até, às vezes, difícil de acreditar, tá, Marcelo? As condições de transporte da época, nós estamos falando aí na época de 1970, 71, era muito, muito difícil, cara. Eu tinha aulas, né, e nas vezes terminava era 11h30, meia-noite. E aí você só tinha um ônibus da Cometa que ia a Pirassununga. Então você tinha que descer no Poço da Serra para depois vir embora para casa. Algumas vezes o Zito ia me buscar. Ou, melhor dizendo, na maioria das vezes, né? Mas, naquela época, o telefone do Poço da Serra, Marcelo,
era uma dificuldade, porque às vezes está funcionando, outras vezes não. Então você ficava sem comunicação. Não foi uma nem duas vezes, eu tive que vir de carona até o trevo e depois vim a pé, cara, 8 quilômetros a pé. 8 quilômetros. Eu tinha lá, sei lá, 17, 18 anos, alguma coisa assim. E então era uma vida de doido, né, cara, você fazer isso tudo, né? Depois de formado, então, eu fui embora para São Paulo, né, que eu fui aí tentar a minha carreira. É onde, vamos dizer, encerra o primeiro ciclo meu, Marcelo. E aí, então, já estou trabalhando numa empresa, eu trabalhava na Colgate-Palmolive e trabalhava de analista técnico. Aí eu cheguei a trabalhar numa outra filial do Colgate. Aí, como já auxiliar de laboratório, né, eu tinha o comando de algumas áreas da Colgate. E com isso eu fui estudando, quer dizer, eu morava na Vila Maria, para quem conhece um pouco São Paulo, e a Colgate era no Jaguaré. Para você ter uma ideia, era sair de Guarulhos e ir para Osasco, né? E eu morava na casa da minha tia. E o meu tio me levava até a ponte do Jaguaré. E aí eu tinha que ir a pé para trabalhar. Depois eu tive a oportunidade de vir a Ribeirão e visitar uma empresa que o meu pai tinha contato devido à fábrica de refrigerante, uma empresa que vendia gás carbônico. Uma empresa multinacional que tinha filial em Ribeirão. E lá eu fui convidado, então, a fazer parte dessa empresa. E aí eu fiquei 25 anos trabalhando na Liquid Carbonic, uma empresa já de 100 anos de vida, né, na época. Eu entrei como vendedor técnico. De vendedor técnico eu fui subindo e acabei sendo gerente da filial Ribeirão Preto. Isso já era 74, 75, eu acho. De gerente de Ribeirão Preto, em 79, eu fui convidado a assumir uma filial que era a filial Campinas, aí como gerente regional. Campinas era quase uma diretoria regional, dado o tamanho dela. Ela tinha agregado a ela a filial de Bauru, a filial de Londrina, a própria filial Campinas, né? Depois veio a filial de Brasília. E eu então comandava esse monstrinho que nós chamávamos lá, né? Era uma região que chegou, depois de 2 anos que eu estava lá, chegou a ser a primeira região do Brasil, em termos de venda, em termos de aplicação do produto e tudo mais, né? Eu fiquei nessa empresa até 1996. Mas eu tenho que fazer um parâmetro aí, voltar um pouquinho. Porque neste período, o Espadon então resolveu abrir a Gazeta. Seu Zito. O Zito, né? Sim, seu pai, seu Zito. Dá o nome àquele lindo prédio ali. Inclusive o pavilhão cultural e o museu, aqui na Avenida Severino Meirelles, levam o nome de José Espadon, pai de João Espadon. Eu vou fazer um parâmetrozinho para falar um pouquinho do Zito. O Zito fez parte de uma época que essa cidade tinha gente de vanguarda, né? Só lhe interrompendo, quantos irmãos, João? Nós somos eu e mais 6. 6, entendi. São
4 homens e 3 mulheres. Sim, sim. Eu tenho que dar um destaque de alguns, tá? Mas eu queria só finalizar essa do Zito. Fique à vontade. Porque falar do Zito, eu acho que a Léo fez um trabalho muito bonito com vocês e tudo mais. E aí, o Zito era empreendedor, né? Coisa que hoje está meio difícil, né? Então, eu dizia sempre que Santa Rita tinha homens de vanguarda. O Zito, o Jaime Nori, o Júlio Nori, tem um monte de gente que realmente empreendia nessa cidade sem a preocupação de amealhar a riqueza, né? E o Zito era desprendido disso, né? O Zito abriu o jornal num momento de que ele foi cerceado de opinar. Olha que coisa, né? Que coisa antiga, né? E aí a Gazeta nasceu, então... Isso em que ano, João? 73. 73. 73. Ah, 50 anos atrás, vamos dizer assim. Aliás, desculpe, corrigindo, Marcelo, 74. 3 de agosto de 74 nasce a Gazeta, por uma questão de não deixar o Zito falar. Então, aí nasceu, eu tenho lá a primeira edição do jornal. O primeiro editorial, quem escreveu foi o Dr. José Geraldo. Ele fazia o que, o seu Zito? Qual que era a profissão dele, vamos dizer assim? O Zito era um cara estranho, Marcelo. Sim. Ele era fabricante de refrigerante, cervejeiro, padeiro, fazia bloco. Poxa vida. Ele, no início da carreira dele, ele trabalhou no posto Barbão. Um trabalhador, na acepção da palavra. Exatamente. Né? O Zito teve fábrica de ladrilho. Poxa. Dizem que ele teve fábrica de brinquedo, mas eu não tenho esse registro, né? Eu tenho os outros registros todos. E o Zito fez o cinema, né? Sim. E na época Santa Rita não tinha o cinema. Então o Zito... minha mãe tinha ganho na loteria, Marcelo. Olha só que coisa interessante. Eu não lembro dos valores em si, mas algo de 1.500 cruzeiros, eu não sei o que era, né? Ela comprou um bilhete da borboleta e ganhou esse dinheiro. E aí o Zito botou na cabeça que tinha que fazer o cinema e ia usar o dinheiro dela. E acabou fazendo, né? Acabou fazendo e, infelizmente, ele não existe mais. Então... O seu Zito faleceu em que ano? Bom, o Zito faleceu com 86 anos. O Zito nasceu em 1927. Eu não tenho agora na minha lembrança quantos anos fazem, mas algo de 5 ou 6 anos, algo mais até. Sim, tá? sim. E tá aí enterrado junto com o seu pai e com o seu avô, né? Eu tenho que fazer um registro também nesse meio todo. Eu estou meio misturando um pouco, viu, Calunga? Mas, segundo o Alfredo Luciano, disse que eu tenho muita história para contar, então eu vou fazer uma salada aqui, né? Em dado momento, Marcelo, nós descobrimos que o nosso sobrenome não era Espadon. Entendi. Né? E que o sobrenome era diferente. Então nós começamos a procurar, meu tio Jaime conseguiu algum registro na Itália do cônsul de Pirassununga, o cônsul italiano, e eu acabei descobrindo, né, que o sobrenome é Spadano. Entendi. E estive lá conferindo isso. Tipicamente italiano, né? Não tem. Aí, né, segundo o pessoal dizia que quando eles desceram do navio, o pessoal que fazia as anotações
tinha dificuldade de entender o que o italiano falava. Tanto é que no nosso nome tinha registro de Espadão com O-N, Espadão com O-Tio, e no final o correto é Espadano, né? E eu tive a oportunidade de encontrar gente da família lá na Itália, né? Então, eu queria retornar um pouquinho na história do jornal, dizendo do problema do nascimento do jornal. E o jornal, na época, Marcelo, o pessoal escrevia, meu pai, e ia um monte de papel para uma gráfica em Ribeirão Preto. Sim. E o cara lá digitava, compunha o jornal e imprimia. E eu trabalhava em Ribeirão Preto nessa época, nessa empresa, né? E eu toda sexta-feira vinha para cá, então eu passava na gráfica, pegava o jornal e trazia para cá, para ele distribuir. E, né, nasceu aí uma briga política, né? Que se delongou um bom tempo, né? Mas o registro é que nunca a Gazeta parou. Vamos dizer, ela, não vamos imprimir mais, não vamos... Não, ela foi desde 74 até aqui. Todas as edições estão lá. São 49 anos. 49 anos, Marcelo. E tem que fazer um registro também. Segundo relatos dos historiadores da cidade, a Gazeta foi o primeiro jornal da cidade em 1890 e alguma coisa. Eu tenho até esse registro lá comigo, né? Ô João, é só uma curiosidade, o jornal A Gazeta de Santa Rita, naquele tempo mesmo, circulava aos sábados, era isso? Nos sábados mesmos ou não? Sempre foi aos sábados. Ah, entendi. Sempre foi aos sábados. Teve uma pequena época, mas deve ter sido, não deu um ano nisso. Ele era quinzenal. Sim, sim. E foi logo no iniciozinho. Mas depois ele sempre foi no sábado. Hoje ele sai na sexta, tá? Por uma questão da gente ganhou velocidade com a tecnologia. Questão de logística, vamos dizer assim. Eu não diria questão de logística, mas é aquela história, o jornal está pronto, está impresso, claro, e aí, você vai ficar esperando no sábado? Não, sim. Vai para a rua, e assim, o pessoal já fica sabendo das coisas, né? Entendi. Bom, de repente, em 96, a qual eu perdi o cargo, aliás, nossa, a diretoria da empresa inteira perdeu o cargo. Eu acabei botando na minha cabeça que eu não ia trabalhar para mais ninguém. E vim embora para cá. Eu morava em Campinas nessa época. Sim. E vim embora para cá. E aí meu pai falou, por que você não abre uma papelaria que aqui em Santa Rita não tem, né? Você fica por aqui, tem a gráfica aí. Nessa época, a gráfica e o jornal era tocado pelo meu irmão Daniel. Sei. Que lá abraçou isso daí para continuar com o jornal. E eu acabei abrindo uma papelaria, ficando ali, alguns projetos. Onde que era localizado? No mesmo local. No mesmo local. Ali na rua José Bonifácio, é isso? Exatamente. Aliás, desde a fábrica de bebida até agora, o local nosso sempre foi ali, tá? Puxa vida, eu me lembro, João, inclusive um fato, que em 1987, 88 eu era entregador do jornal Gazeta de Santa Rita. Puxa vida, hein? Que beleza. Ai, que bom. Me recordei, em 87, 88 eu entregava o jornal A Gazeta de Santa Rita aos sábados. Acordava logo cedinho para entregar o jornal.
tem histórias e sem histórias. Acho né? que era o Marcelo? Demétrio, fazia parte. O Demétrio foi Puxa uma vida. pessoa fantástica, cara. Infelizmente, nós perdemos Sim, o Demétrio há poucos dias, mas o Demétrio era um filho do Zito, É né? verdade. Eu lembro que para tirar o Demétrio da cama, o Zito ia buscar ele, né? Para ele trabalhar. E o Demétrio me contava, eu não assisti porque eu estava fora. Eu entregava de bicicleta, o cara nunca tá perguntando aqui, Era de entregava bicicleta, jornal de né? bicicleta, é verdade. O Demétrio me contou uma vez que, como eles compunham com tipo, né? Sim. Antigo, nós tínhamos lá 2 linotipos que fazia linhas de texto e tal, e isso era composto, era uma chapa grande que chamava de rama, né? E tinha aperta aqui, aperta lá, e depois eles pegavam essa rama para colocar em cima da máquina. E um belo dia, alguém não apertou direito, e quando pegaram a rama, aquilo desmontou inteirinho. Puxa vida. Tiveram que montar a página de novo. Isso já era, sei lá, quinta-feira ou sexta-feira, alguma coisa assim. Barbaridade. Então era uma loucura. Não dá, em sã consciência não dá para fazer mais hoje isso tudo, né? Mas então, quando eu voltei, o que aconteceu? O Daniel estava tomando conta disso tudo. E o Daniel recebeu uma proposta de comprar uma gráfica em Santo André. Uhum. E eu acabei entrando de sócio dele lá, né? Aí ele foi tocando e tudo mais. De repente, cara, o sócio que ele tinha aqui quis vender a parte dele. E eu acabei comprando também. Isso foi mais ou menos 2 ou 3 anos. Aí nós chegamos à conclusão que nós devíamos eu ficar com Santa Rita, que eu já estava aqui, e o Daniel ficar com Santo André, que já estava lá. ABC Paulista. Não tinha razão de estar essa coisa, né? E aí eu então segui em frente com o jornal. Na primeiro momento, eu não vou me lembrar quem é que disse isso, mas alguém me falou assim: pô, João, você foi comprar jornal, aqui tudo é igual, tudo é coisa, os 3 jornais são iguais. Na época tinha o Santa Ritense e tinha o Farol. Farol, Santa Ritense. Eu falei, bom, meu Deus do céu, preciso pensar em alguma coisa que faça a diferença disso daí. E foi aonde que surgiu a coluna parabólica. Sim. Que alguém me disse que eu consegui virar a primeira página. Quer dizer, quando você recebe o jornal, você vai ler as parabólicas, depois você vem ler o resto. Claro. Né? Então ela fez história, né? Ela fez história no sentido de não é aquela crítica ácida, né? Opiniões fortes, né? Opiniões fortes, com certeza, colocando realmente a ideia de, com certeza, que vinha de encontro o que a grande maioria da população esperava. Exato, né? Então, e caiu no gosto do pessoal, né? E o jornal impresso, João, desculpe até te interromper, sempre, né, aqui no Brasil, teve uma grande credibilidade, né? O jornal impresso, com certeza. Em dado momento, Marcelo, era a instituição mais confiável Sim. do país, né? Nós tínhamos, vou falar a imprensa de forma geral agora, nós tínhamos jornalistas competentes, compromissados com a informação correta, gente séria, que tinha história. Hoje, infelizmente, nós temos uma deficiência muito forte. Infelizmente, hoje, o interesse vem em primeiro lugar do que a própria informação, né? O que é lamentável. É a questão da sobrevivência, né, Sim. Marcelo? O cara vende a alma
E às vezes entrega mais do que a alma, tá? É. Mas a gente tenta ficar um pouco isento desse tipo de coisa. E nesses anos que você está à frente do jornal A Gazeta de Santa Rita, vários acontecimentos marcantes aqui na cidade você viu e publicou, vamos dizer assim, né, João? Eu tenho registro dessa história, né, Marcos? Sim. Todas as edições estão lá comigo, estão encadernadas para consulta da história da cidade. Eu já tenho arquivo digital desde 2000, acho que 2001, eu tenho o arquivo digital da Gazeta. A Gazeta já serviu para pesquisa de pessoas que no final produziu um livro. Sim. Então, com tudo os registros que ela fez, e ela, né, sobrevive ao longo desse tempo todo, né, tentando ser isenta, tá? É difícil, mas a gente tenta ser isento, né? Hoje em dia a sobrevivência do jornal está muito, muito sensível, porque nós não podemos esquecer, né, que essa maquininha que está aqui na nossa frente fez um regaço em tudo, cara. Eu vou inclusive lhe fazer uma pergunta, pode parecer dura, mas uma pergunta que se faz necessária, né? Você acredita, João, que o jornal impresso está com os dias contados ou vai se prolongar por um bom período ainda? Bom, Marcelo, eu já disse isso, né, e vou repetir. Ele vai morrer logo ali. Se perguntar quando, eu não saberia te dizer, tá? Mas eu vou contar para você, por exemplo, Jornal A Cidade de Ribeirão Preto, não existe mais. Puxa. Araraquara, Campinas, São Paulo, por exemplo, só tem 2 jornais hoje. Já teve vários. Nossa, né? São Paulo tinha um parque de impressão de jornal que era um absurdo de grande. Eu me lembro que eu gostava muito do Gazeta Esportiva. Poxa, tinha Notícias Populares. Você dizia que você saía sangue. Você espremia, saía sangue. E assim as coisas foram acabando a tecnologia fez isso, Marcelo. Eu poderia até brincar aqui e falar o seguinte: você lembra do Telex? Morreu tecnologicamente. Você lembra do fax? Morreu tecnologicamente. Sem nenhuma ação, né, para que isso terminasse. A tecnologia fez com você. E vai matar muita coisa daqui para frente. Você já deve ter pensado nisso, claro. Depois que, infelizmente, o jornal impresso terminar, você pretende seguir na internet, fazendo alguma coisa na internet, publicando alguma coisa nesse sentido que você faz com o jornal A Gazeta de Santa Rita, nesse formato ou não, João? Olha, Marcelo, a gente já enxergou isso há 13 anos atrás. Foi quando nós criamos o grupo no Facebook Gazeta de Santa Rita. Ele já está comemorando 13 anos. Sim. E o grupo Gazeta tem 13.170 pessoas, ou melhor dizendo, membros que estão ali. É lógico que não é todo mundo que olha aquilo todo dia, mas, né, na medida que você coloca uma coisa importante, as pessoas vão, curtem, olham e tudo mais. Mas também, Marcelo, nós fizemos uma outra coisa. Nós temos uma fanpage chamada Jornal Gazeta de Santa Rita, que já está com 6.000 membros. Então, a gente, já com olho crítico nisso, vem entendendo que vai chegar um dia que o jornal impresso
não é que ele vai ter que morrer. Sim. Vocês têm funcionários? Não consegue mais sobreviver. Vocês têm pessoas trabalhando no jornal impresso até hoje? Tenho pessoa. Eu tenho um colaborador que me ajuda, né, e que é meu impressor. Ele é meio impressor, meio mecânico, meio técnico, quer dizer, que está ali comigo já há mais de 10 anos. Né? E ele também sabe que isso, ao longo do tempo, vai acabar. Né? É uma pena, né? Mas a tecnologia vai matar ele. Você está vindo aí ó, a inteligência artificial. Vocês não podem imaginar o que é isso. Eu iniciei, eu estou estudando, com 73 anos resolvi estudar inteligência artificial. Porque ela vai mudar o mundo de novo. Assim como a internet mudou, a inteligência artificial vai mudar de novo o mundo, gente. É verdade isso que o João está falando, então, realmente é pura verdade. Inclusive o Calunga estava me mostrando esses dias, eu não tinha conhecimento, que eu não, por incrível que pareça, eu não sou muito chegado em celular. Mas não precisa de locutor mais hoje. A própria inteligência artificial, vamos dizer assim, lê o texto e coloca a voz realmente para se ler o texto. Né? É incrível isso, o que está acontecendo. E Marcelo, cria o texto, inclusive. Vai colocar a sua voz no texto. É verdade. Sem você abrir a boca, ele vai colocar a sua voz. Poxa, que coisa, hein? Então, gente, nós estamos para ver aí um outro mundo, né? Com relação à mídia, com relação até a música, as coisas, a arte. Mas você acha que com tudo isso, João, a credibilidade vai continuar? A maioria das notícias verdadeiras vão continuar? Ou, como se diz hoje, vai haver cada vez mais fake news? Bom, vamos dividir isso em duas coisas aí. Fique à vontade. Primeira coisa, a internet te dá uma velocidade muito grande, mas nós ficamos preguiçosos, nós não lemos mais. Então você lê um pedacinho e já tira a conclusão, aí nasce a fake news, né? Porque você lê um pedacinho e você conclui que aquilo é o que está dentro, e na verdade não é. O jornal tem o privilégio de contar a história. Né? Esse eu acho vai ser a grande perda histórica, vai ser você poder contar a história, porque a internet é muito rápida e não permite, não é que não permite. O pessoal fala, você fez um textão. Quer dizer, um texto muito grande e a pessoa não lê. Sim. Então, essa vai ser a grande perda, Marcelo. Eu acho que tanto o Grupo Gazeta como o jornal, a fanpage do Jornal Gazeta, vai tentar continuar contando a história. Né? Não sei o sucesso disso, não tenho condição de avaliar, mas ela vai tentar fazer isso. Né? Vindo a inteligência artificial, você vai ter uma série de riscos. Eu tenho lido muito sobre a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral com relação à inteligência artificial, porque ela tem a capacidade de, por exemplo, colocar um texto na boca de um candidato na qual ele não disse. E aí, gente, vai produzir um problema extremamente grave na próxima campanha. Eu estou falando aqui, aí, ó, julho, agosto, setembro. Vocês vão poder ver coisa de louco nisso daqui. Então, por isso que eu falo que vocês vão experimentar uma mudança extremamente forte. Né? Mas voltando à Gazeta, Marcelo, e cabe aqui uma explicação, especificamente nesse período,
ao longo do tempo, o nosso equipamento, né, foi se deteriorando na questão dos rolos de impressão. Para você ter uma ideia, a minha máquina tem 22 rolos de impressão. E eu tive que dar uma parada para poder refazer esses rolos. Muito, muito bem. Isso foi numa empresa, né, que é especializada nisso, e eu tive que tomar uma decisão. Ou eu mandava imprimir fora para continuar fazendo colorido, ou então eu tomava a decisão de ocupar a minha segunda máquina, que somente imprime em preto e branco. Entendi. E aí a decisão foi econômica, cara. Então, por um período de 45 dias ou mais, foram seis edições, nós tivemos que imprimir preto e branco. Mas o que me deixou contente é que nós não recebemos uma crítica sequer por essa decisão. E essa semana, felizmente, depois de tudo feito, tudo instalado, nós voltamos a imprimir em cores. Então, eu agradeço ao leitor, eu agradeço aos anunciantes por ter tido essa paciência conosco. Inclusive, agora está prestes o jornal a completar os seus 50 anos, né, João? Dia 3 de agosto deste ano ele completa 50 anos. Há quem diga o seguinte: você aguenta até lá, João? Eu não sei se eu vou aguentar. Eu vou indo, gente. Eu vou indo. Né? Até quando, não sei. E como que é a procura, inclusive, do próprio comércio? Que a gente sabe, qualquer meio de comunicação vive aí de, sei lá, uma propaganda, né? Como que está essa situação também, João? Olha, Marcelo, se for analisar friamente, teria que ter parado ontem, né? Porque a cada dia que passa, a internet toma o espaço, né? E a pessoa, por uma questão de economia, não usa o jornal. Mas ele esquece que o seguinte, cara, o jornal está escrito, né? Está lá o telefone dele, o que ele faz, aquele coisa, e fica ali. A internet, 30 segundos depois, entra um monte de outros posts que te jogam o teu post lá, logo você acaba não achando mais, então, a informação que você queria dar. Essa é a visão que eu falo, que as pessoas não estão conseguindo enxergar. Né? E outra coisa, anunciar é barato, Marcelo. Anunciar é barato. Porque você veja o seguinte, se o teu anúncio custa R$80 por mês, cara, e você tem aproximadamente 3.000 jornais impressos no mês que vão para a rua, ou para o assinante, ou na banca, você dividir R$80 por 3.000, são centavos, né? É verdade. Então, mas vamos dizer, o comércio acha que é um dinheiro mal gasto. E nesses praticamente 50 anos, que completa esse ano o jornal A Gazeta de Santa Rita, existe algum fato marcante, João, que você não se esquece que vocês do jornal A Gazeta de Santa Rita publicaram, ou isso agora, uma pergunta assim de momento, passa despercebido? Marcelo, eu não tenho essa capacidade, tá, de lembrança. Mas eu vou dizer uma coisa que marcou, cara. Depois do final de uma eleição, na qual um candidato saiu vitorioso, na qual a Gazeta era crítica da sua candidatura, na esquina do bar do BIM, onde a gente continuou comendo um pastel daqueles bons, ele anuncia, apontando o dedo para a direção da Gazeta, que iria fechar o jornal.
Bom, já se vão 8, 12, 20 anos, meu pai do céu. E ele não conseguiu fazer isso ainda, Marcelo. Não conseguiu. Fatos marcantes, né? Que com certeza fazem a história. Mas tem uma outra coisa que era interessante na Gazeta, né? E que acabou deixando, né? Que era o limpa-trilho do Zito Espadão, né? Sim. O limpa-trilho era uma coluna, né? Na qual ele supostamente dava um nome para Santa Rita, de Sabugo Limpo, né? E que ele fazia brincadeiras com os fatos políticos da semana. E isso, né, foi ao longo do tempo, e ela acabou morrendo quando ele morreu. Não adianta, porque a essência da coisa era dele, né? Claro, então, claro. A marca registrada. Isso, né, às vezes eu tentei, fiz, mas não tem aquela essênciazinha que tinha dele. A área esportiva também do jornal era muito forte, né, João? Olha, nós tivemos um período, Marcelo, você lembrou uma coisa boa, Marcelo, e eu sou obrigado a fazer um registro aqui. Sou obrigado, não. Sim. Eu acho que merece. O Schubert Persim. Puxa, é verdade. O Schubert, inclusive, ele me entrevistou no jornal A Gazeta de Santa Rita uma oportunidade. Eu lembro disso, cara. E o Schubert conseguia, rapaz, fazer 4 páginas de esporte nessa cidade. O Schubert costumava falar, aqui eu invento. Sim. Porque dizia ele que não tinha tanto esporte. Mas foi um período muito grande. E eu tenho registro lá, Marcelo, de fotos dos times de Santa Rita, Cinelândia, dos times da Estrela, da Usina. E tinha coisas fantásticas que o Schubert sabia, né? Fazia. Então, foi outro período muito bom, cara. Foi um período muito bom. Então, a gente vem tocando esse barco, Marcelo. E eu não sei, você fez uma pergunta, eu enrolei, mas vou continuar enrolando você. Eu não sei quando isso vai acabar. Entendo. Vamos ver os próximos acontecimentos. Inclusive, você estava falando para nós aqui, para quem está nos assistindo, no começo da entrevista, da sua família, dos seus irmãos, tudo, né? Tudo que houve. O cinema aqui de nossa cidade, João, teve o nome de sua irmã, né? É o Cine Mirella, né? É verdade. Levou o nome da sua irmã. Quando o Zito terminou o cinema, existiam várias opiniões. Põe um nome, esse nome, põe outro nome, e assim por diante. E ele resolveu fazer, então, uma votação no comércio local. E acabou ganhando, então, o nome de Mirella. O jornal não. O cinema permaneceu por quantos anos, hein, João? Eu não morava aqui, eu não residia aqui. O cinema, Marcelo, teve 2 fases, cara. Uma até 1963, depois o Zito resolveu comprar o Cine Santa Rita. Sim, sim. E aí, cara, isso deve ter ido até 70 e alguma coisa. Não tenho, realmente, essas coisas eu não consigo mais lembrar. Mas 2 coisas eu tenho que fazer o registro do cinema, Marcelo. Primeiro, foi a concepção da construção do cinema. O cinema tinha arcos feitos com madeira, de vigotas, né? Fazia aquele arco inteiro, todinho parafusado. E varões para dar a curvatura do cinema. Isso depois é levantado para fazer, então, telhado. Na época, quem deu essa ideia foi um engenheiro, né? E quem construiu aquilo foram 2 tios meus. Os 2 cocos. Um era pedreiro
e outro era marceneiro, que fizeram aquilo. E o Espadão contratou Bassano Vaccarini para fazer a pintura da parte interna. E ele queria que fosse com temas italianos. Entendo. Então, eu tenho fotos lá ainda sobre isso, sobre a pintura, que literalmente foi destruída. É uma pena, a cidade perdeu uma parte da história, né, que não vai se recuperar mais, porque ela não existe mais. Foi queimado, cara, foi pro lixo, literalmente pro lixo. A gente percebe nessa entrevista, nesse bate-papo, vamos dizer assim, que você, quando fala de seu pai, sem dúvida alguma, você se sensibiliza, né? Sem dúvida alguma. O seu Zito, uma pessoa trabalhadora, empreendedora, né? Que com certeza marcou a sua história aqui na nossa cidade. Você tem realmente esse orgulho do seu pai, que com certeza merece todos os nossos elogios, João? Você, como é um trabalhador também, você sente orgulho do seu pai? Bom, Marcelo, não senti orgulho do Zito, eu nem sei qual era a classificação, né? O Zito era uma enciclopédia, né? Eu lembro de uma coisa que o Zito comprou uma vez, Marcelo, um livro da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Era um livro desse tamanho, desse grande. E eu acabei descobrindo que esse livro está com meu filho em Ribeirão Preto. Puxa vida. Aí me deu mais emoção ainda, né? E o Zito é a história dessa cidade, né, cara? O Zito era a banda, o Zito que cuidava. O Cro, que a turma até hoje lembra, pô, eu ia nos bailes que o seu Zito fazia no Cro, e não sei o que, para dançar. Então, o Zito, uma boa época, resolveu fazer cerveja, cara. E começou a fazer cerveja. O Zito, numa época, importou da Itália uma máquina de fazer macarrão. Poxa. É interessante isso, porque quando essa máquina chegou, foi instalada, veio os italianos para instalar a máquina e tal, só que aí veio a crise da farinha provocada pelo Jânio Quadro. Então a fábrica recebia 60 sacos de farinha por mês e a máquina tinha capacidade de destruir isso em 2, 3 dias, cara. Então, essas coisas, né, é que marca a gente com isso, né, com relação ao Zito, né. E eu não posso esquecer, Marcelo, aliás, o Zito não foi nada sem a Marina do lado. O Armando Miciato lembra até hoje, não, essa tua mãe trabalhou demais. Quem tocava a padaria, ela era. Depois veio o restaurante, o Galo, o Galeto, né? Quem cozinhava era a Marina. Naquela época eu fui até garçom. Sim. Da história toda. Então, cara, a Marina trouxe o Espadão do lado, né? Durante a vida toda dela e dele, porque ele faleceu pouco tempo depois, acho que um ano ou 2 anos a mais. Eles ficaram quantos anos? Nossa, juntos? Marcelo, sei Agora lá, peguei, né? cara, quantos anos isso? Eu sei que, eu tinha já 60 e lá vai pedra de ano, e eles estavam lá junto, pô. Sim, então, sim. Não sei quanto tempo isso durou não, mas durou bastante pra caramba, né? Então, esses dias atrás, rapaz, eu estava
num lugar muito bonito, né? E um casalzinho novo de São Paulo estava do nosso lado, sentado, né? E o menino perguntou para a Regina, né? Pô, quantos anos vocês têm de casado? Ah, nós temos 49 anos. Né? Qual é o segredo disso, da existência disso? Eu não sei qual é esse segredo, cara. Nem quero saber. Vamos tocar a nossa vida. Minha companheira que assina embaixo as loucuras que eu faço, né? Então tá lá me ajudando todos os dias. Então a gente tem que enaltecer os nossos pais, viu, Marcelo? E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quem tiver pai e mãe, preserve, cara. Vai lá visitar. Conte as suas dificuldades. Dá um abraço neles, cara. Porque a hora que for embora você vai ver o quanto é difícil você não é pesquisar, não é aconselhar, é olhar. Você vai olhar para aquele canto e não vai achar mais. Aí a realidade é nua e crua. Olha, João, só nos resta agradecer muito a sua participação conosco aqui da TV Santa Rita, por este bate-papo maravilhoso, falando da sua história, da sua vida, falando do jornal A Gazeta de Santa Rita, que este ano completa 50 anos de idade. Eu deixo agora esse espaço para as suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado em nome do Calunga, que é o nosso produtor. Em meu nome, lhe agradeço muito por essa companhia maravilhosa. Bom, Marcelo, eu vou ter que retornar então ao nosso início de conversa para dizer sobre o trabalho de vocês. Quem conhece o Calunga, né? Vamos chamar que o Calunga não é um cara letrado, mas é um cara esperto pra caramba, né? Que dá show. Calunga, eu já falei para vocês estão fazendo um trabalho que poucos sabem fazer. E você, Marcelo, que, né? Teve um cara que me falou esse dia assim, o Marcelo melhorou pra caramba. Eu acho que essa dupla aí veio para mudar muita coisa, viu, Calunga? Continua no que você está fazendo, viu? Tá muito bom, cara. Muito bom. Tá? Eu, às vezes, não vou falar que eu tenho inveja dele, não. Mas eu tenho sim, viu, Calunga? Pela capacidade de trabalho que você tem. Tá? Então, siga em frente, companheiro. Eu queria agradecer a todos, né? Que terão paciência de ouvir o que eu falei, né? E vou tocar o meu barco que nem para o outro, tá bom? Obrigado a todos. Então, nós estamos num domingo, então um bom domingo a todos. Valeu, gente. Nas vozes aí de João Espadão, encerramos, portanto, hoje o nosso programa no Banco da Praça, aqui na Praça da Matriz. Praça Zequim de Abreu, a Praça da Matriz. Até o próximo programa. Foi um prazer mais uma vez estar ao seu lado e na sua companhia. Com imagens de Luiz Carlos Bergamasco, nosso amigo e produtor Calunga, e eu, Marcelo de Azevedo. Forte abraço para você e até a próxima. TV Santa Rita, a TV feita pra você.